Em instantes, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aliás, a sessão já está começando. O deputado Arthur Maia, que preside a CPMI dos atos do dia 8. Daqui a pouco, a expectativa dos parlamentares ouvirem o tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Inclusive, ele chegou fardado ao Congresso Nacional sob um forte esquema de segurança, com muita escolta para o depoimento. E a gente ouve um trecho do início dessa sessão, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, que preside os trabalhos nesta última sessão antes do recesso. Acompanhe. A começar, claro, e com toda a prioridade, a nossa relatora, mas também outros parlamentares que trouxeram aqui os seus requerimentos que gostariam de ver apreciados. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que a compreensão dessa presidência é de que quanto mais requerimentos aprovarmos, melhor. Eu penso que é extremamente salutar que tenhamos o maior número possível, tanto de oitivas como de documentos. As oitivas têm, entretanto, uma limitação de tempo, porque temos visto que cada oitiva demora praticamente toda uma reunião. E como nós temos um número limitado de reuniões, se convocarmos muita gente, não teremos condição de ouvir a todos. Os documentos, entretanto, não padecem desse problema, porque nós solicitamos documentos, os documentos chegam aqui na CPMI, a equipe que faz a triagem classifica o documento como sigiloso ou não sigiloso e, portanto, isso serve de importantíssimo material de trabalho para os senhores parlamentares se debruçarem. Então, estávamos aqui debatendo antes da reunião como seria esse procedimento e pareceu-nos mais adequada a proposta da deputada Jandira Fegali, que seria a seguinte: dos 197 requerimentos que temos aqui, nós aprovaríamos os requerimentos que são solicitação de documentos, e faríamos uma comissão composta por 6 parlamentares. E aí a presidência, deputado Rogério Marinho, abre mão da sua principal prerrogativa, que é fazer a pauta, mas eu acho que isso é muito democrático e vale muito para o andamento dos trabalhos. E esta comissão, composta por 6 parlamentares, ficaria responsável pela elaboração da relação de depoimentos que serão aprovados na próxima reunião, quando voltarmos do recesso. Seria, portanto, uma lista consensual. Essa é a nossa proposta. Com a palavra, o senador Rogério. Marcos Rogério. Obrigado. Senhor presidente. É que tem 2 Rogério ali, Rogério Marinho, Marcos Rogério. Rogérios. Senhor presidente, primeiro eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela decisão... Um instante, senador. Pedir silêncio, porque é importante a gente está aqui agora fixando procedimentos, é muito importante que a gente ouça para que não haja nenhum equívoco. Por favor, senador. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência pela decisão madura e equilibrada. Isso permite um ambiente muito mais saudável para o curso da investigação no âmbito dessa CPI. A ponderação que faço a Vossa Excelência em relação ao acordo de procedimento é concernente aos pedidos de quebra de sigilo. Quanto à requisição... Aí o senador Marcos Rogério, na discussão da CPMI, que investiga os atos do dia 8, a expectativa daqui a pouco do depoimento de Mauro Cid, mas por enquanto os parlamentares estão discutindo uma aprovação em bloco de requerimentos, claro, para oitivas que serão feitas no segundo semestre desse ano. Agora, na Jovem Pan, 9h31. Esses pedidos constantes. Seguimos com a fala dos parlamentares, o senador Marcos Rogério, na sessão que é comandada pelo presidente deputado Arthur Maia, ao lado dele a relatora Elisiane Gama, com a participação dos parlamentares nesse momento na abertura dos trabalhos da CPMI. A Jovem Pan está acompanhando. A questão da quebra de sigilo. Presidente, pela ordem, senadora Elisiane. A relatora Elisiane Gama. Senador Rogério, eu cumprimento Vossa Excelência
E quero rememorar aqui uma fala que nós fizemos no início dos trabalhos desta comissão. Nós deixamos claro que a gente faria os processos por etapa. A gente iniciaria com as oitivas. Diante das oitivas e da defasagem, da dificuldade, na verdade, de informações, a gente partiria para ações mais enérgicas desta comissão. Os pedidos de quebra de sigilos que nós estamos fazendo nesta comissão hoje são de depoentes que já foram ouvidos nesta comissão, que não contribuíram com os trabalhos da comissão. Não dá de a gente continuar os trabalhos da CPI sem ter quebra desses sigilos. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do Jorge Washington, ele veio aqui e não falou nada. Nós estamos pedindo quebras, por exemplo, do Lawande, que claramente aqui veio e mentiu nesta comissão. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que claramente, de forma escrachada, mentiu nesta comissão. Agora, se a gente não puder, na verdade, buscar a quebra do sigilo, não tem razão de ser essa CPI. Outra coisa, as outras buscas que nós estamos aqui solicitando, daquelas que nós não ouvimos, é uma prévia de uma quebra. Nós estamos solicitando, por exemplo, os RIFs. Ou seja, a gente está indo por etapa. Agora, nós temos prazo, nós temos tempo. Se a gente procrastinar bastante aqui, nós vamos chegar ao final dos 180 dias sem nada. A gente já teve depoimento aqui, o nosso primeiro depoimento, a gente tinha notícia de jornal. Ou seja, claro, com todo respeito à imprensa brasileira, mas a gente precisa, na verdade, ter documentos que venham de inquéritos, de quebras, para que a gente possa, na verdade, respaldar a nossa oitiva. Ou então nós seremos ridicularizados desta comissão. Então, eu queria pedir aqui aos colegas, nós estamos numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Você quer um inquérito? Ou a gente faz valer as nossas prerrogativas, ou então nós já temos uma dificuldade. O compartilhamento de dados dos inquéritos no âmbito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal estão condicionados à súmula 14, que aguarda as diligências. Ou seja, nós não vamos ter compartilhamento de dados agora, gente. Os inquéritos do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, eu posso estar errada, mas poderão não vir. Aí a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, na abertura dos trabalhos nesta terça-feira. A gente vai ficar aqui esperando o quê? Agora são 9h34, você acompanha o Jornal da Manhã e nós estamos ao vivo acompanhando o início dos trabalhos da CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, é a última sessão desse primeiro semestre, depois teremos o recesso parlamentar, ao lado da relatora Elisiane Gama, que fala agora o deputado Arthur Maia. E, inicialmente, eles estão debatendo a possibilidade de aprovação de novas oitivas ou como se dará a escolha dos nomes a partir de agora, já pensando no segundo semestre. E estamos também na expectativa do início da oitiva com o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro, Mauro Cid. E a gente gira os comentaristas Diogo Schelp, início dos trabalhos hoje, muita discussão sobre questões de ordem. Será que essa CPMI, por enquanto, está meio fora de rumo? Os parlamentares não se entendem, quem devem convocar, quem não será convocado? Claro, tudo já visando o trabalho no segundo semestre. Schelp. Tiago, a gente viu aí a senadora Elisiane Gama, relatora, discutindo aí questão com o Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, justamente sobre a questão dos pedidos de requerimentos para quebras de sigilos, né? O argumento dela é que não se pode esperar receber os documentos, né, o que já foi levantado pela Polícia Federal e STF, porque há impeditivos aí legais para que isso possa ser repassado para a CPI nesse momento. E que, então, a CPI deve contar com suas próprias quebras de sigilo para conseguir embasar, inclusive embasar os depoimentos, né, as perguntas que são feitas aos depoentes. Ela já falou também sobre como vai ser, ela falou anteriormente como vai ser o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, e ela disse que vai pressionar muito para que Cid não fique em silêncio naqueles temas em que ele não corre o risco de produzir provas contra si mesmo. E, obviamente, vai haver uma tentativa por parte dos integrantes governistas da CPMI
para pressioná-lo a dizer algo constrangedor ou comprometedor em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o que eu acredito que é muito improvável que ele faça. Falando agora, o deputado Felipe Barros, do PL, acompanhe. Esses requerimentos, sob qual condição? É uma extrapauta? Porque se for extrapauta, precisa primeiro analisar e votar uma extrapauta, para depois entrar no mérito de cada um desses requerimentos. Senão, há necessidade regimental de respeitar as 48 horas de publicidade da pauta que o regimento interno nos impõe, não é uma faculdade. A pauta de ontem não estava incluída esses requerimentos, não estavam incluídos esses requerimentos da senadora Elisiane Gama. Então nós chegamos aqui pela manhã, fomos todos pegos de surpresa, com inúmeros requerimentos feitos, que não há a mínima possibilidade de nós analisarmos aqui em 20, 30 minutos os requerimentos apresentados pela senadora Elisiane Gama, e já queremos votar esses requerimentos? Ô, deputado, essa solicitação de requerimentos extra-pauta, tanto foram feitos por deputados e senadores ligados ao governo, como deputados e senadores da oposição. Eu penso que quem mais tem a ganhar com a votação de requerimentos aqui dos dois lados é justamente a oposição, que tem a minoria. E essa presidente tem feito um esforço nesse sentido. Portanto, essa busca para uma solução regimental em algo que desfavorece a oposição, ao invés de nós avançarmos no acordo, me parece que é uma posição que contraria aquilo que Vossa Excelência e o lado que Vossa Excelência se posiciona nessa CPMI. Essa é a minha opinião. Claro. Mas que Vossa Excelência preferir que a gente siga estritamente o regimento, essa presidência abre mão da tentativa de fazer um acordo e votaremos então aqui de acordo com a vontade da maioria apenas, não tem problema nenhum, deputado. Não, se essa é a vontade, não venha exigir dessa presidência um preciosismo de cuidado com o regimento, quando nós estamos fazendo um esforço político grande na tentativa de construção de um acordo. Agora, se isso não é interesse da oposição, paciência. Eu lavo as minhas mãos e deixo votar como Vossa Excelência quiser. A nossa preocupação, presidente, é exclusivamente, para ser claro, exclusivamente os requerimentos de quebra de sigilo. Nós estamos tentando, deputado, construir um acordo. A política é isso. Claro. Estamos aqui debatendo, tem uma relação em deputados inscritos, tem aqui uma proposta que foi trazida por uma parlamentar, estamos ouvindo cada um para construir um acordo. Agora, vincular ao fato de não estar na ordem do dia, porque existe um prazo de 48 horas, isso elimina qualquer possibilidade de avançarmos no acordo. É isso que eu quero que entenda. Eu entendo. Vamos lá, tudo bem. O único ponto que eu coloco a Vossa Excelência é cautela no momento de votar. Teremos a cautela, deputado. Pode ter certeza disso. Sigilo. Teremos a cautela. Os outros requerimentos não há problema. É isso que eu falei. Teremos a cautela. Senador Sérgio Moro. Deputado Arthur Maia, eu acho muito prudente a sua posição de fazer o acordo em cima dos documentos, da requisição de documentos. Em relação à questão do sigilo, eu vou secundar aqui o senador Marcos Rogério, porque vendo aqui a relação de documentos solicitados, quem tem quebra de sigilo de pessoas que não foram ouvidas, né, com todo respeito à nossa querida relatora. Como é o nome? Existe um requerimento aqui, requer ao TCU que realize fiscalização nas contratações do governo federal com a empresa Glock do Brasil. Eu não sei o propósito. Aí a fala do senador Sérgio Moro nessa discussão inicial sobre os requerimentos que foram solicitados para quebra de sigilo dos investigados nos atos do dia 8. A gente continua girando também os nossos comentaristas. O nosso Cristiano Beraldo está conosco, mas agora a gente vai com o Luiz Felipe Dávila. Ô Dávila, esse início de sessão da CPMI, por enquanto não temos o início do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, mas de qualquer forma, essa discussão, será que a CPMI está um pouco perdida em relação a essa discussão? Muito se fala sobre quebra de sigilo para fazer as investigações, parlamentares discordam, e aí fica essa discussão neste começo da oitiva. Tiago, é patético o depoimento da senadora Elisiane Gama. Por que a senadora está dizendo aqui, Elisiane Gama? Que ela quer quebrar sigilo bancário para tentar obter alguma informação contra o depoente, porque ela não está conseguindo ter acesso aos documentos. É inacreditável. A CPMI tem o direito e o dever de ter acesso aos documentos da Polícia Federal, da investigação. Não é possível que numa democracia nós podamos surrupiar a informação
da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional, que pode ter informações ocultas. Isso não existe na democracia. Nós precisamos ter acesso aos documentos. O que a CPI deveria estar fazendo nesse momento é exigir esses documentos e não tentar quebrar sigilo para incriminar as pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer o que ocorreu no dia 8 de janeiro. E a CPMI tem que ter acesso às informações, aos documentos. Não é possível manter sob sigilo documentos esclarecedores do que ocorreu no dia 8 de janeiro. Isto não é um Estado democrático de direito. Agora, Beraldo, agora há pouco o Diogo Schelp falou sobre como deve funcionar o depoimento de Mauro Cid. Então, ele pode ficar em silêncio em caso de questionamentos que possam incriminá-lo? Não, com certeza, ele pode ficar em silêncio em relação a tudo aquilo que ele já está sendo investigado. Por isso é que eu tenho minhas dúvidas em relação à efetividade deste depoimento nesse momento. Me parece que o que deveria embasar essa convocação e o depoimento do Mauro Cid seriam informações, elementos obtidos pela própria CPMI numa linha mestra de investigação. Isso não está dado. Agora, é interessante também ouvir a relatora Elisiane Gama se dizer muito preocupada com o resultado da CPMI, em razão de vários atos ali que acabam por procrastinar esses convites, essas oitivas, etc. Agora, por que então o governo, os governistas, não aprovaram a oitiva, a convocação do general Gonçalves Dias, do Flávio Dino, das pessoas que estavam diretamente envolvidas por parte do governo federal no 8 de janeiro? Como é que houve aquela invasão fácil nos principais prédios da República? A relatora deveria se preocupar, deveria encaminhar respostas para que realmente haja algum tipo de lógica que essa CPMI possa apresentar à população brasileira que assiste aí ao trabalho dos deputados e senadores. E tem uma outra observação que eu gostaria de fazer. A gente vê ali a manifestação do deputado Felipe Barros, depois a manifestação do senador Sérgio Moro, que representam a oposição nessa CPMI. E a gente precisa lembrar uma frase do falecido comandante Rolim, fundador da TAM Linhas Aéreas. Ele dizia que reunião é algo que se faz depois que já está tudo resolvido, chamando a atenção de que as coisas complicadas elas precisam ser tratadas nos bastidores, para que na hora que você chegue naquele momento de discutir, já possa ali ter um encaminhamento para resolver. E aí a gente vê que há ali a própria oposição batendo cabeça, colocando temas, como fez agora o deputado Felipe Barros, que teve ali como resposta uma intervenção do presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, e aí se perde muito tempo, não se avança, fica claro que não há uma estratégia objetiva para que a oposição consiga impedir que o governo trabalhe uma narrativa fantasiosa em relação ao 8 de janeiro, porque é exatamente isso que o governo quer fazer e que os governistas têm grande chance de conseguir. Bom, então daqui a pouco o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele presta esclarecimentos à CPMI dos atos do dia 8. A gente vai então para Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, você desde cedo está por aí. Como é que foi a chegada de Mauro Cid ao Congresso Nacional? Um forte esquema de segurança. Bom trabalho, Bruno. Uma chegada oculta, restrita e até agora nenhuma imagem do ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro. A você um ótimo dia, quem nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, um nome importante do Exército e, diferentemente de outros militares que já estiveram aqui, que não utilizaram uniforme, ele está com o uniforme, está com a farda do Exército. A mesma roupa, o mesmo uniforme que ele usava ao lado do ex-presidente da República na condição de ajudante de ordens. Essa foi uma opção de Mauro Cid de usar esta farda do Exército durante essa oitiva que vai acontecer. Esta reunião está acontecendo, analisando requerimentos e, na sequência, essa oitiva então inicia a expectativa de que cerca de 1 hora. Só que esse clima esquentou antes da
da oitiva iniciar. Com alguns nomes que eu cheguei a conversar hoje na parte da manhã, estão reclamando sobre esse jantar da senadora Elisiane, que é a relatora. Isso acabou assustando o deputado Arthur Maia, com quem eu cheguei a conversar hoje na parte da manhã. Arthur Maia estaria assustado com o comportamento de aliados do governo que estão escancarando que, de fato, eles querem ajudar os aliados, ou seja, evitar que nomes relevantes como o ministro Flávio Dino, como o G. Dias e outros integrantes sejam ouvidos. Essas reuniões com a senadora Elisiane e não chamando o deputado Arthur Maia acabou gerando este clima nas últimas horas. Conversei com alguns outros nomes que são integrantes da mesa diretora e voltaram a dizer novamente que isso fica claro que o relatório já está articulado, que já tem uma definição de construir uma narrativa com essas reuniões que os integrantes não são chamados. O importante depoimento, a gente vai aguardar então o que Cid vai responder. Vale ressaltar rapidamente que ele recorreu à Suprema Corte, foi atendido e agora ele só vai responder o que não for autoincriminado. Então é um direito de silêncio, mas não é um silêncio absoluto, viu, Tiago? Bruno, a gente então está na expectativa, do início dessa oitiva. E só mais uma pergunta para você. Ele chegou então de forma restrita, claro, com toda a segurança necessária, mas você chama atenção importante porque ele está fardado. O general Lawande, quando prestou depoimento à CPI, não estava, né? Exatamente, ele está usando esta farda, inclusive quando o Jean Lawande Júnior ele foi ouvido, houve uma informação que foi até uma recomendação do Exército que ele não utilizasse, diferentemente do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele está numa sala ao lado aqui no meio do corredor, onde fica a CPMI do 8 de janeiro, aguardando ser chamado sobre a escolta da polícia do Exército, que é quem faz a segurança. Da mesma forma que ele já foi ouvido na sede da Polícia Federal, a gente relembra que não existe nenhuma imagem do ex-ajudante de ordens após essa operação da Polícia Federal, que há cerca de 70 dias ele está esperando a liberdade, esperando que seja solto, o que não aconteceu. Vai ser importante ele responder aqui, explicar o que de fato aconteceu e é claro que não ficará restrito somente às informações do 8 de janeiro. Vão recapitular lá as informações que levou à operação da Polícia Federal sobre aquela alteração no comprovante de vacinação, informações que estavam no aparelho celular de Mauro Cid.